Deus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós rogamos a Tua iluminação para o culto que vimos apresentar a Ti. Rogamos a Ti, Senhor, que agora, neste culto que estamos apresentando a Ti, a Tua palavra fale poderosamente em cada coração. E para isso precisamos da iluminação do Teu Espírito, porque no culto, Senhor, nós temos o louvor, temos a adoração, a contrição, e agora, Senhor, nós temos a proclamação da Tua palavra, quando o Senhor fala com a Tua igreja. Mas sem a iluminação do Senhor é impossível que tenhamos a compreensão devida daquilo que Tu queres para nós. Por isso oramos a Ti, por iluminação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito. Algumas expressões na Bíblia, irmãos, elas, para nós, não têm um significado muito preciso. Não tem um significado bem definido. Nós vivemos em um outro tempo. Nós vivemos em uma outra cultura. Nós vivemos em uma outra região. O nosso contexto social é diferente, o nosso contexto histórico é diferente, o nosso contexto cultural é diferente daquele de quando Jesus andava pregando o Evangelho. E numa destas andanças de Jesus pregando o Evangelho, uma certa feita, à beira do rio Jordão, quando João batizava, Jesus passa e João Batista, primo de Jesus, olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma outra vez, no versículo 25 e 26, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Mas o que significa eis o Cordeiro de Deus? Estranho para nós. Não faz muito sentido para nós. O Cordeiro. Por que Cordeiro de Deus? Para nós não faz sentido, mas para aquelas pessoas que estavam ali fazia um sentido enorme. Para aquelas pessoas que estavam ali fazia um sentido de uma importância tal que nesta noite vai alegrar os nossos corações saber que sentido é este. Ora, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo: eis aí o sacrifício perfeito. Por que o sacrifício perfeito? Porque no Antigo Testamento era necessário, quando alguém pecava, matar um cordeiro. Quando alguém cometia um pecado, ele pegava um cordeiro, levava para o sacerdote, para que esse cordeiro fosse sacrificado pelo seu pecado. Todas as vezes que alguém cometia um pecado, e Deus o convencia no seu coração de que ele realmente havia pecado, ou também por mera formalidade religiosa, eles pegavam um cordeiro e levavam para ser sacrificado, derramado o seu sangue para perdoar os seus pecados. Não que o sangue daquele cordeiro perdoasse o pecado. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas era o cordeiro que era pego e era sacrificado. Mas quando Jesus vem, João Batista olha, e João Batista era aquele que vinha, a voz do que clama no deserto, que vinha para abrir as veredas para o Messias, Jesus Cristo. Ele foi o precursor, ou seja, aquele que veio antes para anunciar a vinda de Cristo.
Ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos olhavam e sabiam perfeitamente o que era que João Batista estava dizendo, porque todos eles, quando pecavam, tinham que sacrificar um cordeiro para terem os seus pecados perdoados. Aí, quando o sacrifício perfeito vem, o que é que ele faz? A primeira coisa que quando o sacrifício perfeito vem faz, é que ele silencia a voz do ofertante. Quando o Cordeiro perfeito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que é que ele faz? Uma primeira coisa é silenciar a voz do ofertante. Por que que ele agora silencia a voz do ofertante? Ora, quando alguém pecava, ele dizia: sacerdote, pequei, está aqui o Cordeiro para ser imolado pelo meu pecado. Mas agora chega o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora não se ouve mais a voz do ofertante, porque o ofertante é o próprio Cordeiro. Vamos ver aí em Efésios capítulo 5, versículo 2. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu vou reler este versículo porque é importante, irmãos. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. As Escrituras estão dizendo que Cristo entregou-se a si mesmo por nós. Silenciou a voz do ofertante, porque era o pecador que trazia e oferecia o cordeiro para ser imolado. Pequei, sacerdote, pequei, está aqui o cordeiro. Mas agora não era mais o pecador, não é mais o pecador que chega para oferecer o sacrifício, porque o Cordeiro de Deus, ele ofereceu-se a si mesmo, entregou-se a si mesmo, silenciou a voz do ofertante. Agora ninguém pode mais ofertar nada para ter o perdão dos pecados, porque Cristo já se ofertou. E andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Era necessário fazer um sacrifício a Deus. Trazia-se o cordeiro perante o sacerdote, para que ele sacrificasse o cordeiro, para que os seus pecados fossem perdoados diante de Deus. O ofertante vinha e trazia. Agora, quando o cordeiro, o sacrifício perfeito chega, agora não se ouve mais a voz do ofertante, porque o ofertante é o próprio Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Ele entrega-se a si mesmo por nós. Seu dinheiro não vai poder comprar a sua salvação. As suas boas obras não vão poder comprar a sua salvação. Nada pode comprar a sua salvação. Nada você pode oferecer por sua salvação. Nada você tem a oferecer pela sua salvação. Por mais que você tenha, ainda é pouco ou não é nada para oferecer pela sua salvação. Porque ele entregou-se a si mesmo. O ofertante agora não mais tem voz para dizer: eu trouxe o sacrifício. Não, Jesus chega e diz: eu sou o próprio sacrifício. Eu sou o próprio sacrifício.
Vejamos aí em João capítulo 10, versículos 17 e 18. João capítulo 10, versículos 17 e 18. João 10, 17 e 18 diz assim: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus Cristo, ele diz: olha, eu não vou ser morto. Não é ninguém que vai me matar, está me levando à força para me matar. Não. Não é ninguém que está me levando à força para me matar. Eu não estou indo obrigado. Não estou indo obrigado. Ele diz, no versículo de número 17, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Jesus diz: eu mesmo sou quem dou a minha vida. Não é ninguém que está tirando a vida de mim. Eu sou o próprio ofertante. Eu estou doando a minha vida. Eu estou oferecendo a minha vida. Eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim. Versículo 18. Não é ninguém que não pensa que Jesus foi levado à força, foi obrigado. Não. Jesus, ele se doa, se entrega, ele mesmo se oferece, silencia a voz do ofertante. O ofertante agora não pode mais oferecer o sacrifício, porque o sacrifício está se oferecendo a si mesmo, se assim pudermos dizer. Eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Ele disse: eu tenho autoridade para entregar a minha vida e também tenho autoridade para reavê-la. Eu dou espontaneamente a minha vida. Agora não existe mais sacrifício, não existe, ou melhor, a voz do ofertante agora não mais é necessária, não mais se ouve o ofertante mais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Ele mesmo quem se entrega e se oferece por nós. Mas ainda, irmãos, nesse sacrifício perfeito, ele não só silencia a voz do ofertante, como também silencia a voz do sacerdote. O ofertante chegava e dizia: pequei, sacerdote, aqui está o cordeiro para o sacrifício. O sacerdote pegava o cordeiro, colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e orava, e estendia uma mão para o céu e orava para que o pecado fosse simbolicamente transferido para aquele cordeiro. Era necessário, era obrigatório o papel do sacerdote. Sem sacerdote não existia perdão, não existia sacrifício do cordeiro. Era necessário ter o ofertante e era necessário ter o sacerdote. Ninguém podia por si só pegar o cordeiro e sacrificá-lo. Ninguém poderia fazer isto por si só. Era uma obrigação exclusiva do sacerdote. Somente o sacerdote poderia fazer isto. Mas quando Jesus está passando ali, perto do Rio Jordão, João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o sacrifício perfeito. Mas não era só o sacrifício perfeito, ou melhor, não era só apenas o Cordeiro de Deus, mas era o sacrifício perfeito, porque agora o que englobava todo o sacrifício, como a figura do sacerdote, não era necessário mesmo mais, porque ele mesmo era o sacerdote. Silencia a voz do sacerdote. Vejamos aí. Veja se você tem um sacerdote desses. Veja em Hebreus capítulo 6,
versículos 18 a 20. Hebreus 18 a 20. Hebreus 6, 18 a 20. Hebreus capítulo 6, versículos 18 a 20. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele não é só o sacrifício, mas ele também é o sacerdote. Não só o sacerdote, mas o sumo sacerdote. E por que a figura do sumo sacerdote? Porque a âncora foi lançada para além do véu. Tudo isto é de um significado, irmãos, que talvez para muitos não tenha muita clareza. Havia o véu no templo, foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu. O véu separava o Santo dos Santos do lugar santo. O Santo dos Santos só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Para sacrificar, para homologar todos os sacrifícios que eram feitos no decorrer do ano, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício por si mesmo e por todo o povo. E por isso está dizendo aqui que a nossa esperança, a âncora, foi lançada para além do véu, ou seja, no Santo dos Santos, onde Jesus, o nosso sumo sacerdote para sempre, entrou. Havia o papel do ofertante, mas havia o papel do sacerdote, não só do sacerdote, mas também do sumo sacerdote, que ratificava todos os sacrifícios que eram feitos durante o ano. Uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos. Era necessário um mediador. Era necessário alguém que fizesse a mediação. O pecador não podia por si mesmo chegar e dizer: Deus, eu pequei, eu vou sacrificar aqui esse cordeiro. Não, ele necessariamente precisava do sacerdote. Quando Jesus vem, silencia também a voz do sacerdote, porque ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Veja aí em Hebreus capítulo 10, ou melhor, 1 Timóteo 2, 5. Primeira epístola de Paulo a Timóteo 2, 5. Primeira epístola de Paulo a Timóteo 2, 5. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus, ele é o único mediador. Ele silencia agora a voz do sacerdote. Quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. E quando o véu do templo é rasgado de alto a baixo, significa dizer que agora nós não precisamos mais de nenhum intermediário, nós não precisamos de nenhum assessor, porque nós temos apenas um mediador. Jesus Cristo é o nosso mediador. Por isso ele é o sacrifício perfeito, porque além de ser o sacrifício, ele também funciona como o nosso sumo sacerdote. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o sacrifício perfeito que silencia a voz do ofertante, silencia a voz do sacerdote.
Eu não preciso mais de ninguém para que possa me levar diante de Deus. Eu preciso apenas de Jesus Cristo. Eu não preciso de ninguém para que eu possa falar com Deus. Eu posso falar mediante a pessoa de Jesus Cristo. Eu não preciso mais de homem de Deus para me levar diante de Deus, não. Eu não preciso levar um pedido para a fogueira santa de Israel, não, eu não preciso disso. Eu não preciso ir para fazer a corrente dos 70 homens de Deus, não, porque eu tenho um mediador que qualquer hora que eu quiser, na hora que eu precisar, eu posso me curvar diante dele, eu posso invocar o seu nome, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu não preciso mais de ninguém, senão de Jesus. Você não precisa de mim, não. Você não precisa de mim para se chegar a Deus. Não sou eu que levo você a Deus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há um que pode conduzir o homem a Cristo, a Deus, melhor dizendo, é Cristo Jesus. Não existe outro. Ele é o nosso sumo sacerdote, é o sacrifício perfeito. Embora que muitos ainda queiram dominar as pessoas, fazendo-se elo entre Deus e as pessoas, isto não tem base nem fundamento nas Escrituras. Você não precisa do suor de ninguém ungido, não. Você não precisa fazer sacrifícios para ir procurar homem de Deus em canto nenhum. Você não precisa. Você não precisa sair da sua casa para estar correndo para outra cidade, porque vai vir um curador A, um curador B. Você não precisa disso. Nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Jesus, ele silencia a voz do ofertante, ele silencia a voz do sacerdote, e também silencia a voz da vítima. Era necessário uma vítima. Tinha o ofertante, tinha o sacerdote e tinha a vítima, o que era sacrificado, o cordeiro. Ele silencia também a voz do cordeiro. Não é necessário mais se ouvir cordeiros berrando no sacrifício. Silenciou a voz do cordeiro, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo havia chegado. Vejamos aí em Hebreus capítulo 6, carta aos Hebreus, capítulo 6, carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 26 e 27. Desculpa, irmãos, só ver aqui a... capítulo 7, versículos 26 a 20 e 27. Hebreus 7, 26 e 27 diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus Cristo, irmãos, ele silencia a voz da vítima, ele silencia a voz do cordeiro. Quando ia ser imolado, não mais é necessário, porque a palavra do Senhor diz que ele
uma vez por todas, no versículo de número 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Todos os dias o cordeiro era sacrificado, todos os dias havia sacrifício, porque todos os dias alguém pecava, e o sacerdote tinha que fazer sacrifício primeiro por ele, para depois fazer pelos outros, quando ele ia fazer sacrifício pelo perdão de pecados. E todos os dias sacrifício, todos os dias sacrifícios. Mas quando Jesus vem, acabou-se, silenciou a voz da vítima. Não mais é necessário sacrifícios, porque ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não mais se ouvia o ecoar dos berros dos cordeiros. Embora, irmãos, isto seja uma verdade, infelizmente, muitas pessoas ainda acham que precisam fazer sacrifícios para que possam ter diante de Deus uma posição privilegiada ou prestigiada. Não é difícil se ouvir alguém dizer: eu estou fazendo um sacrifício para ver se eu alcanço uma vida nos céus. Não é difícil você ouvir isto. Se você começar a conversar com as pessoas, com algumas pessoas, elas vão dizer: eu estou trabalhando, nós temos que trabalhar é pela nossa salvação, eu tenho que fazer os meus sacrifícios pela minha salvação. E a gente ouve isso até da boca de crentes, falando: eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer meu sacrifício pela minha salvação. Não, a voz da vítima foi silenciada, a voz do sacrifício foi silenciado. Não precisamos mais de sacrifícios. A voz do ofertante é silenciada, do sacerdote é silenciada, a voz da vítima também é silenciada. Eu estava conversando com um senhor muito influente na igreja romana, e ele dizendo que algumas coisas ele não concordava, por isso estava um pouco afastado da igreja. E uma delas era que ele disse: ora, se Cristo foi sacrificado, por que que todos os domingos é sacrificado na missa Cristo novamente? Cristo, ele foi sacrificado uma vez por todas. É o sacrifício perfeito. Calou, silenciou a voz da vítima. Não precisamos mais estarmos sacrificando ou fazendo sacrifícios para que nós possamos alcançar a nossa salvação, porque Cristo é quem alcança a nossa salvação por nós. Agora não mais se aceita sacrifícios. O sacrifício pela salvação foi o único e exclusivo de Cristo. Você não pode fazer nenhum sacrifício que possa trazer a salvação até você, porque o único sacrifício que é aceito diante de Deus para nos dar a vida eterna, a salvação, é o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fora desse sacrifício, nenhum mais é aceito, nenhum é válido. Eu quero lhe dar a triste notícia de que você não pode fazer nada para ser salvo. Você não pode fazer nada para ser salvo, porque no céu não é aceito nenhum sacrifício seu para a salvação, porque Cristo já fez isto por aqueles que vão ser salvos. Nós somos salvos não pelo sacrifício que nós fazemos, mas nós somos salvos pelo sacrifício que Cristo fez. Mas infelizmente o homem ainda é iludido, achando que pode fazer alguma coisa para conseguir a salvação. Isto a gente ouve falar muito quando a gente está em velórios. Há poucos dias houve um velório na cidade, muita gente, e a gente ouvia muitas pessoas falarem: nós precisamos fazer alguma coisa para alcançarmos um lugarzinho bom no céu.
Nós precisamos fazer alguma coisa para que a gente possa, quando morrer, ter um bom lugar. E eu estou ouvindo aquelas pessoas falarem. E o pior é que quando a gente está perto, eles dizem: não, pastor, a gente tem que fazer alguma coisa para a gente poder ir para o céu, ter um lugarzinho. E o pastor na frente de todo mundo, olha, e aquela situação constrangedora de velório, e aquelas pessoas falando daquele jeito, e o pastor tem que ter coragem de dizer: não é bem assim. Não são as nossas boas obras que nos levam para o céu. Nós vamos para o céu porque Cristo morreu por nós. Agora, quem está no caminho do céu tem que ter boas obras. Porque não tem ninguém bom. Não há um bom, diz a palavra de Deus. Nós praticamos atos de bondade. Praticar atos de bondade é diferente de ser bom. Você pode praticar atos de bondade, mas nenhum de nós somos bons. Diz a palavra de Deus que só há um bom, que é Deus. Nem eu sou bom, nem você é bom. Não há ninguém bom na face da terra. Nós praticamos atos de bondade. Praticar atos de bondade é diferente de ser bom. Porque se nós fôssemos bons, nós praticaríamos atos de bondade com todas as pessoas, mas nós escolhemos as pessoas para praticarmos os atos de bondade. Se nós fôssemos bons, Jesus não precisaria ter dito: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não precisaria ter dito isso, porque nós já iríamos amar naturalmente, porque nós éramos bons. Nós praticamos atos de bondade com algumas pessoas. Praticar ato de bondade não quer dizer que você seja bom. Significa que você é mau. Como pastor, praticar atos de bondade significa que eu sou mau, porque você só pratica atos de bondade com algumas pessoas. Tem pessoas que, se você pudesse, você mataria. Mas tem pessoas que você tem uma afinidade muito grande, gosta. Com aquelas pessoas que, se você pudesse, mataria, você não pratica atos de bondade com ela. Pratica atos de bondade com aquelas pessoas que você tem afinidade. Por isso você, quando pratica atos de bondade com alguém, está demonstrando que você é mau, porque você seleciona com quem você pratica atos de bondade. Por isso não há ninguém bom. Porque se fôssemos bons, praticaríamos atos de bondade com todas as pessoas. E nós não praticamos atos de bondade com todas as pessoas. É para ser assim. Tem que ser assim. Porque Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar o meu próximo como a mim mesmo é fazer atos de bondade com todo mundo. Porque quem é meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do bom samaritano, conhecida como a parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, passou o levita e nada fez. Passou o samaritano e ajudou. Um samaritano ajudando um judeu, que eram inimigos politicamente, religiosamente. Havia uma infinidade de inimizade entre eles. Mas o samaritano, que supostamente não deveria ajudar, foi e ajudou. Porque isso surgiu de uma pergunta. Os fariseus perguntaram: e quem é o meu próximo? Quando Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo, eles perguntaram: quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do samaritano. Falar de samaritano para judeu é uma afronta. Tanto é que Jesus perguntou: quem é o próximo deste homem? Eles não falaram. Eles disseram: aquele que usou de misericórdia, só para não falar a palavra samaritano, porque eles não se davam bem. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Quem é o nosso próximo? Aquele que supostamente é nosso inimigo, é o nosso próximo. E Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Praticar atos de bondade com todo mundo é o que nós devemos fazer. Mas nós temos dificuldade de praticar atos de bondade com todo mundo. Nós temos dificuldade de praticar atos de bondade com aquelas pessoas com quem nós não nos identificamos muito.
Por isso que nós temos que negar a nós mesmos, lutar contra nós mesmos. Assim, irmãos, não é o seu sacrifício, não é o sacrifício feito pelo homem que faz com que ele tenha a vida eterna. Não é nenhum sacrifício feito pelo homem, foi o sacrifício feito por Cristo. Ele silencia a vítima. Jesus é o sacrifício perfeito, porque ele oferece a si mesmo por nós. Ele funciona como o que faz a mediação entre nós e Deus. O sacrifício dele é o que nos salva, mas nós só somos salvos pelo sacrifício dele, pela intercessão dele, por meio dele. E o sacrifício que nos faz ter a vida eterna foi ele mesmo quem fez. Silencia a voz da vítima. É o sacrifício perfeito. Jesus, ele é quem fez esse sacrifício para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e tivéssemos acesso à vida eterna. Que Deus em Cristo, irmãos, nos abençoe. Amém. Vamos para a ceia do Senhor, irmãos. Abramos nossas Bíblias para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículos 26 até o versículo 30, até o versículo 30. Mateus 26, 26 a 30. Assim nos diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Jesus Cristo, irmãos, o cordeiro que estava para ser sacrificado, antes do sacrifício, ele já prenuncia o seu sacrifício. Jesus está em Jerusalém, ele está celebrando a Páscoa judaica. O que era a Páscoa judaica? Era o cerimonial, o ritual, em que eles relembravam a saída do Egito. Em Gênesis capítulo 12, é onde registra a Páscoa. Primeira vez que fala sobre a palavra Páscoa. Foi a Páscoa instituída, a saída do povo do Egito. Lá em capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Saída do povo do Egito. E ali, na saída do povo do Egito, Deus diz: olhe, vocês devem pegar um cordeiro de 1 ano, sacrificar um cordeiro, pegar o seu sangue, colocar nos umbrais das portas, para quando o anjo da morte vier, e onde estiver o sangue, não será visitado aquela casa, e será poupado o primogênito daquela casa. Somente o povo do Egito fez isso. E ali, Jesus está para entregar a sua vida, o cordeiro pascal. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava para ser sacrificado.
Antes de ser sacrificado, ele está celebrando a Páscoa dos judeus. E no momento propício da Páscoa dos judeus, que era comemorado com o sacrifício de um cordeiro, derramando o seu sangue e aspergindo os umbrais da porta, Jesus, ele pega o pão e diz: este é meu corpo. E pega o vinho e diz: este é o meu sangue, que será derramado em favor de muitos. O que é a ceia? O que é a ceia do Senhor? O que é isto? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui fazendo o que o próprio Jesus nos mandou fazer. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, quando vai falar da ceia do Senhor, ele diz: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice. O interessante é que Jesus havia dito isso já. Por isso o apóstolo Paulo, depois que Jesus morre, ressuscita, vai ao encontro do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo diz: eu não aprendi com homem nenhum, aprendi diretamente com Cristo. Cristo apareceu para Paulo e ensinou para Paulo. E Jesus já havia dito aqui, em Mateus capítulo 26, versículo 30, ele diz, ou melhor, no versículo de número 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus disse: olha, nós vamos beber novamente deste fruto da videira, nós vamos ter novamente a nossa ceia, mas só vamos beber agora no reino de meu Pai, quando eu voltar. Jesus estava dizendo: eu vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar, e quando eu voltar, nós vamos celebrar a ceia de novo. Jesus não voltou ainda, estamos esperando Jesus voltar. Até Jesus voltar, a igreja está celebrando a ceia, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. O que é que nós estamos fazendo aqui? Dizendo para você, Jesus, e relembrando para os demais: Jesus morreu, sim, morreu. Ressuscitou, sim, ressuscitou. E Ele vai voltar. Esta é a parte mais difícil de acreditar. Ele vai voltar. Que Ele morreu, tudo bem, já aconteceu. Que Ele ressuscitou, tudo bem, já aconteceu. Ele vai voltar. Ora, havia sido dito que Ele iria morrer, e Ele morreu. Este é meu corpo que vai ser dado por vós, este é meu sangue que vai ser dado por vós. Aconteceu. Ele disse: nós vamos beber de novo no reino de meu Pai. Mas Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Agora está faltando só Ele voltar. O que move a igreja, o que faz com que a igreja continue militante, o que faz com que a igreja continue sofrendo as perseguições, mortes, sacrifícios, muitas vezes não para ser salvo, mas porque muitos perdem a vida para anunciar o Evangelho, é a promessa de que Cristo vai voltar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este tempo presente, somos os mais miseráveis de todos os homens, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo está só em ter um bom casamento, só em ter uma boa casa, só em ter uma boa saúde, só em ter um bom emprego, só em ser famoso, ser importante, se a nossa esperança em Cristo se limita só a este tempo presente, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa esperança não está no tempo presente, porque a nossa esperança é a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vem buscar a sua igreja. Esta é a nossa esperança. Isto é o que move a igreja. Não é ter bom casamento. Um casamento você tem, sim, supostamente, porque não existe casamento perfeito. Não pense que existe casamento perfeito, não existe. Bom casamento você pode até ter sem ser crente.
Dinheiro, riqueza, você pode ter sem ser crente. Saúde, você pode ter sem ser crente. Carro do ano, casa, você pode ter sem ser crente. Morar no céu, você não pode ter sem ser crente. Ter a vida eterna, não pode ter sem ser crente. O resto tudo você pode ter, mas a vida eterna sem Cristo, ela não existe. O resto tudo pode existir sem Cristo, mas vida eterna sem Cristo não existe. É isso que nós estamos aqui anunciando. Jesus morre, entrega o seu corpo, o seu sangue, em nosso favor. Mas ele não ficou no sepulcro, ressuscitou. E ele vai voltar. Há um cântico que diz: alguém me perguntou se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrita está. Alguém me perguntou se Cristo vai voltar. A resposta foi aquela que na Bíblia escrita está. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar e para o céu nos levará. A resposta que na Bíblia está: ele vai voltar e para o céu nos levará. Vamos ficar de pé, vamos orar pelos elementos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito sejas tu eternamente, porque nos teus decretos santos, na tua infinita misericórdia e amor, decidiu enviar Jesus para morrer em nosso lugar. O sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado sejas tu, Senhor, porque nada poderia salvar o homem, senão o homem perfeito. Perfeito porque não é só homem, mas porque também é Deus, Jesus Cristo. Assim nós agradecemos pelo sacrifício dele na cruz. Sacrifício este que fez com que os nossos pecados fossem perdoados, fossem alvos como a neve, mas alvos que apura lã. Louvado seja o teu nome, Senhor. E agora, quando aqui estamos, Senhor, reunidos para celebrar a ceia do Senhor, que os nossos corações sejam invadidos pela gratidão e pelo temor e pelo tremor diante do Senhor, por tão grande privilégio que tu concedes aos mortais, Senhor, a imortalidade. Tu nos concedes a imortalidade na pessoa de Jesus Cristo. A morte agora também não tem mais poder para nos deixar eternamente no sepulcro, porque vamos ressuscitar e viver eternamente com o teu Filho amado Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos em o nome santo de Jesus, separando este pão e este vinho do uso comum, consagrando o Senhor para a ceia neste momento. Não que eles se transformem em corpo, alma de Cristo, não, mas que espiritualmente o Senhor está presente nestes elementos. Quando assim nos alimentarmos deles, possamos nos alimentar de Cristo. Em Cristo oramos. Amém. Podem sentar-se os irmãos. Quero convidar o nosso irmão Leandro e o nosso irmão Ailton Rodrigues para nos auxiliar na ceia do Senhor. Jesus, ele pega o pão e diz: este é meu corpo que é dado por vós, comamos dele todos. Receba o pão, aguarde todos receberem e nós iremos participar do primeiro elemento. Lembrando que somente os crentes batizados, feitos profissão de fé, podem participar da ceia do Senhor. Somente os crentes batizados, feitos profissão de fé e que não estejam sob disciplina, podem participar da ceia do Senhor.
Ó Jesus, ó vera Páscoa, suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e meigo, digna-te assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te recebemos, és nas almas o alimento que sustenta nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene gozo a fonte, faze que nossa alma viva para ti, sempre de ti. Amém. Disposta a mesa, ó Salvador, estás presente aqui. Ministra o vinho, parte o pão, tipo Jesus de ti. Jesus, ele pega o pão e entrega para os discípulos e diz: comei dele todos. Faltou alguém? O irmão Ayrton? Vamos aguardar o pão chegar até o irmão Ayrton. Comamos, pois, a ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por fazermos parte da mesa do Senhor. Esta mesa, Senhor, pertence a Ti, é a ceia do Senhor. Nesta ceia, Senhor, há uma representatividade do sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Não só do sacrifício, mas também no efeito desse sacrifício, que pôde perdoar os nossos pecados. E nós te louvamos, ó Deus, porque hoje, se nós estamos aqui participando desta mesa, é porque um dia fomos alcançados com a graça do Senhor e fomos transformados pelo poder do Senhor, e hoje somos feitos servos do Senhor. Por isto participamos da mesa do Senhor. Nós te agradecemos pelo sacrifício, por teres entregues o teu Filho por nós. Assim, no nome de Jesus oramos. Amém. No fim da ceia, Jesus, ele tomou o cálice e entrega aos discípulos, dizendo: tomai dele todos. Convidamos nosso irmão Leandro e nosso irmão Ayrton, cada um de um lado, para entregar o cálice. Esperem todos receber o cálice e logo após nós tomaremos o cálice juntos. Juntos lembramos tua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divina, vivemos para ti. Desperta, anima, eleva os teus, fazendo-os discernir que tu presente, ó Cristo, estás, teu povo a dirigir. Na santa ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão contigo,
sabemos que regressarás em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei. Ó, vem, Senhor Jesus. Amém. Tomemos, pois, o cálice do Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o cálice que ali foi apresentado para os teus discípulos, simbolizando o derramamento do sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, ele surtiu efeito, e a tua igreja hoje, Senhor, está espalhada por todo o mundo, e chegou até aqui, esta localidade em Acaraú, e aqui, Senhor, nós relembramos o feito que nada poderia realizar e que nada poderia comparar-se a este feito, quando o teu sangue é vertido na cruz para que os nossos pecados fossem lavados no sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado, o seu sangue pôde nos lavar e estamos aguardando ele voltar, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande benefício feito a nós, que os nossos corações se aqueçam com a gratidão movida pelo teu Santo Espírito, porque nada poderia nos livrar do inferno, da morte eterna, mas o sangue do Cordeiro foi capaz. Assim oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém.